Hoje o relato é sobre o UFO de Campinas e a chuva de prata. O que realmente aconteceu de curioso na cidade de Campinas em 21 de dezembro de 1954? Objetos voadores fazendo acrobacia. Pessoas sem entender o que estava acontecendo. Uma senhora assustada com algo que aconteceu em seu quintal após a passagem do disco. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações, para que seja avisado de novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Se vocês estão preparados para mais um vídeo deste canal, se apressem e sentem logo no sofá, pois irá começar mais um relato de notícias alienígenas. Essa história começa com o depoimento do Sr. Benedito Gonçalves, de 55 anos, um professor aposentado, morador de Campinas, e disse que há 10 dias vários discos voadores têm sido vistos sobrevoando a cidade de Campinas e regiões próximas, e fazendo evoluções. Muitos moradores viram os avistamentos, inclusive o Sr. Benedito, que ainda fez uma correção sobre o seu posicionamento em relação a discos voadores. Ele escrevia para o jornal Correio Popular vários artigos negando a existência dos discos voadores. Porém, agora com os avistamentos, ele teve que se dobrar e acredita firmemente em ser aparelhos de outros mundos, com inteligência e tecnologia superior à nossa. Num destes avistamentos, o Sr. Benedito foi procurado por uma senhora conhecida dele, que o chamou para ir até sua residência para lhe mostrar algo extraordinário e desconhecido. E andando pelo caminho, essa senhora contou que se encontrava no quintal de sua residência quando de repente apareceram 3 discos voadores, fazendo evoluções no céu sobre a sua casa, e um deles com formato redondo e de cor cinza chumbo, parecendo ter 2 partes, sendo que uma fixa e a outra móvel que girava sem parar, baixou repentinamente sobre a sua casa, iluminando intensamente e deixando cair algo que parecia uma espécie de chuva de prata. Assim que o disco voador foi embora e a sua emoção e medo diminuíram, ela se encaminhou para o quintal e para o local onde se encontrava o material depositado que caiu do OVNI. Quando ela chegou perto, o material ainda estava brilhando muito. Ela tentou pegar, mas estava muito quente. Nesse momento, ela foi procurar o professor Benedito e lhe mostrando o material. Quando o professor viu o material, ficou impressionado e achou melhor levá-lo para fazer uma análise, pois ele tinha um amigo que trabalhava numa fábrica perto dali e que ele era químico. Depois que o Sr. Benedito recolheu o material que caiu do disco voador, ele foi até a redação do jornal Correio Popular e de lá com um repórter entregou uma parte do material a um químico para que fosse feita uma análise. O químico responsável para fazer a análise do material era o Sr. Visvaldo, formado pela Escola Politécnica de São Paulo, e trabalhava em uma fábrica próxima, sendo também amigo do Sr. Benedito. O Sr. Visvaldo ficou com o material por conta de umas 2 horas, mais ou menos, para que o material fosse analisado, e depois iria transmitir o resultado dessa análise. Quando o Sr. Benedito retornou mais tarde para saber o resultado da análise, com o Sr. Visvaldo, o mesmo já estava com o resultado em mãos. E ele disse: "O material analisado é estanho." Para surpresa do Sr. Benedito, pensando em ser um material totalmente desconhecido, ficando até um pouco desapontado. Só que o Sr. Visvaldo exclamou: "Só tem um problema. Ele é 88,91% puro, ou seja, o material até então parecia ser comum em nosso planeta, só que não era e nem tinha nada parecido aqui." O Sr. Visvaldo ainda falou: "Este material que foi analisado é composto por estanho, excepcionalmente puro, sem qualquer impureza, exceto pelo oxigênio resultante do seu contato com a atmosfera.
É possível até que exista outros materiais em sua composição, em quantidade muito insignificante, mas só apareceria em uma análise espectrográfica. O estanho, que é usado em nossa indústria, apresenta composição com outros materiais como chumbo, antimônio, ferro, o que não acontece com essa amostra analisada. Indagado sobre a sua opinião do material analisado, ele disse: metais em tal estado de pureza normalmente é encontrada em meteorito, porque, no vácuo, causam processo de separação nos demais elementos, gerando a pureza. Outra observação é que ele desconhece algum meteorito de estanho. Quase todos são de ferro e níquel. O repórter da redação do Correio Popular, o Sr. Danton, mantinha consigo na época uma parte do material dado pelo Sr. Benedito. O Sr. Benedito foi procurar e falar com Danton e ele mostrou na caixa de fósforo os 2 pedaços. Só que ele reparou que os pedaços estavam diminuindo. Ele disse: ficou pela metade de quando eu guardei na semana passada até hoje. Aí o Sr. Benedito também exclamou: realmente ele está desaparecendo. Então ele e o repórter decidiram pesar e medir o que restava para saber se realmente estava desaparecendo ou diminuindo de tamanho. O repórter também informou que os acontecimentos dos discos voadores na cidade de Campinas já está se tornando algo comum. Sempre tem uma ocorrência que chega na redação do jornal para ser investigada. Sempre tem relatos de moradores informando a forma, a velocidade, a cor, direção e altitude dos objetos sobre a cidade. Então, gente, está chegando ao fim mais um relato de notícias alienígenas. Este, no caso, fala de algo que às vezes é visto em alguns casos, o chamado cabelo de anjo que cai dos discos voadores, sendo que o cabelo de anjo não é um metal, como o deste relato. E aí, gostaram? Mais um relato de pouquíssimo conhecimento público e acontecido em Campinas, sendo acompanhado pela mídia local. Mais uma vez peço para se inscreverem, ativar o sininho e deixar o like. Conto com vocês para trazer mais novidades. Mais uma vez agradeço e valeu!